Oi turma, aqui é Francisco Melo, e o nosso intuito com esse vídeo é falar um pouco sobre o ensaio de GMB, determinação da densidade relativa aparente de corpos de prova compactados. O ensaio de GMB, gravidade específica ou densidade relativa aparente, é um procedimento comumente utilizado na engenharia civil e geotécnica para determinar a densidade relativa aparente de um solo. Esse ensaio é importante para entender as características do solo e sua adequação para diferentes aplicações, como a construção de fundações, estradas, barragens, entre outros projetos de engenharia. Contudo, iremos nos ater ao ensaio de massa específica aparente de uma mistura asfáltica compactada, baseado na norma do DENIT 428 de 2022. Equipamentos para o ensaio: balança. Capacidade mínima de 2 kg para corpos de prova com aproximadamente 100 mm e de 5 kg para corpos de prova com aproximadamente 150 mm. Deve possuir também sistema para pesagem hidrostática. Banho de água. Com capacidade para abrigar no mínimo 3 corpos de prova. Controlar temperatura em 25 graus Celsius e manter o nível de água constante durante a imersão. Termômetro. Com resolução de 0,1 graus Celsius. Estufa. Capaz de manter a temperatura uniforme em 52 mais ou menos 3 graus Celsius. Aquímetro. Com resolução de 0,1 mm. Cronômetro. Leitura em minutos e segundos. Placas de espuma de poliuretano. Cada placa deve ter espessura aproximada de 12,5 mm e tamanho suficiente para comportar um corpo de prova. Cilindro de calibração. Cilindro de alumínio maciço com superfícies lisas e dimensões aproximadas de 100 mm de diâmetro e 60 mm de altura. Execução do ensaio. Misturas asfálticas com volume de vazios menor que 10% e absorção de água pelo corpo de prova menor ou igual a 2% por volume devem ser executados os procedimentos descritos na sequência. Corpos de prova preparados em laboratórios secos e livres de solventes, se determina a massa do corpo de prova seco ao ar, após ter permanecido, no mínimo, 2 horas em temperatura de 25 mais ou menos 1 grau Celsius. Designar esta medida como a massa do corpo de prova na água. O corpo de prova deve ser imerso no banho de água à temperatura de 25 mais ou menos 1 grau Celsius, por um período de 3 minutos a 5 minutos e, em seguida, sua massa na água deve ser determinada por pesagem hidrostática. Designar esta medida como B. Massa do corpo de prova na condição saturado com a superfície seca. Após determinar a massa do corpo de prova na água, removê-lo do banho, secá-lo rapidamente com um pano levemente umedecido e determinar a sua massa ao ar. Designar esta medida como C. Porcentagem de água absorvida pelo corpo de prova. O percentual de água absorvida por corpos de prova preparados em laboratório ou extraídos da pista deve ser determinado utilizando a equação 1, onde A é a massa do corpo de prova seco, expressa em gramas. B é a massa do corpo de prova submerso na água, expressa em gramas. C é a massa do corpo de prova saturado com a superfície seca, expressa em gramas. Caso a porcentagem de água absorvida pelo corpo de prova seja menor que 2%, deve-se seguir com o mesmo corpo de prova para os procedimentos descritos a seguir. Massa do corpo de prova seco. O corpo de prova deve permanecer na temperatura de 25 mais ou menos 1 grau Celsius por pelo menos 48 horas e, após este período, se necessário, poderá ser utilizada ventilação forçada, até que se observe a constância de massa. Determinar a massa do corpo de prova seco ao ar e designar esta medida como D. Massa do corpo de prova revestido seco. Deve ser cortado um pedaço de filme PVC com dimensões suficientes para, depois de esticado, envolver e embrulhar totalmente o corpo de prova. Atenção! Deve-se ter cuidado para não criar furos no filme PVC. Massa do corpo de prova revestido na água. O corpo de prova revestido deve ser imerso no banho de água à temperatura de 25 mais ou menos 1 grau Celsius, por um período de 3 minutos a 5 minutos e, em seguida, sua massa na água deve ser determinada por pesagem hidrostática. Designar esta medida como F. Cálculos. Densidade relativa aparente e massa específica aparente de corpos de prova com volume de vazios menor que 10% e absorção de água maior que 2% por volume. Calcular conforme as equações. GMB é a densidade relativa aparente do corpo de prova, adimensional. D é a massa do corpo de prova seco ao ar, expressa em gramas. I é a massa do corpo de prova revestido seco ao ar, expressa em gramas. F é a massa do corpo de prova revestido com filme PVC na água a 25 mais ou menos 1 grau Celsius, expressa em gramas.
dP é a densidade do filme PVC a 25 mais ou menos 1 grau Celsius adimensional, determinada conforme 624. MIA é a massa específica aparente da mistura compactada, expressa em gramas por centímetro cúbico. 00. Resultados. Os resultados obtidos devem ser expressos contendo as seguintes informações: A. Percentual de água absorvida, com uma casa decimal. B. Densidade do filme PVC, se utilizado, com 3 casas decimais. C. Densidade relativa aparente e massa específica aparente do corpo de prova, a 25 mais ou menos 1 grau Celsius com 4 casas decimais. D. Tipo de mistura. E. Tamanho do corpo de prova. F. Correção da umidade se houver, com 4 casas decimais. Obrigado por assistir. Me dê pelo menos um 7.